Olá, 10º ano, bom dia. Bom dia, Aninha. Bom dia, Matheus. Como vocês estão? Espero que muito bem, né? Animados para mais uma semana de aula, essa semana de revisão, a gente já caminhando aí para a reta final, né? Vamos estudar aí um pouquinho, né, para ter um bom desempenho na nossa avaliação. Bom, eu começo a aula de hoje informando o conteúdo da nossa avaliação, né? Nós estudamos no decorrer desse bimestre os capítulos 10, 11 e 12 do livro 2, tá? No capítulo 10, nós vimos os pronomes. O que nós vimos sobre pronomes? Vimos o conceito que é um pronome, né? Vimos o papel dessa classe de palavras no texto, ou seja, se ele é substantivo, se ele substitui um substantivo, ou se ele é adjetivo, sendo assim, ele acompanha um substantivo, né? Vimos as classificações dos pronomes, os pessoais, os possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos, interrogativos, certo? Vimos também o trabalho de coesão que essa classe de palavras faz num texto, né? Uma vez que ela é responsável principalmente pela referenciação, ou seja, utilizamos os pronomes para nos referir a palavras já ditas dentro de um texto, ou aquelas palavras que ainda vamos dizer, certo? Então, ele faz aí um excelente trabalho de coesão textual, fazendo com que evitemos a repetição de palavras dentro de um texto. Então, tudo isso nós vamos ver na nossa avaliação. Portanto, precisamos estudar, tá? No capítulo 11, vimos os verbos e as locuções verbais. Sobre verbos e locuções verbais, né? Vimos o conceito. O que é verbo? Palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Vimos o conceito de locução verbal, 2 ou mais verbos que funcionam como um, né? Vimos as flexões verbais de tempo, modo, número, pessoa. Vimos a que conjugação os verbos pertencem, primeira, segunda ou terceira conjugação. Essas conjugações, inclusive, indicam o modelo de conjugação, né? O modelo de flexão dos verbos na hora que nós vamos conjugá-los. Vimos as classificações dos verbos: regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes, certo? Bom, então, todos esses conceitos veremos também na nossa avaliação. E por último, na última aula, semana passada, né, vimos na nossa videoaula o capítulo 12 do livro. Esse capítulo fala de preposição, advérbio, conjunção e interjeição. A nossa avaliação, como nós tivemos pouco tempo para abordar os conceitos, a nossa avaliação vai tratar aí de preposições e advérbios, no que tange a este capítulo, tá? Então, o que eu preciso saber sobre essas classes de palavras? Primeiro, o conceito. O que é preposição e o que é advérbio, né? Preposição, classe de palavras que tem aí por função ligar termos de uma mesma oração, né? E estabelecer um sentido entre esses termos. O advérbio é classe de palavras que vai ter aí a função de acrescentar uma circunstância ao contexto. Circunstância de tempo, lugar, causa, consequência, modo, afirmação, negação, inúmeras circunstâncias, né? Então, precisamos saber esses conceitos e os valores semânticos dessas classes de palavras, tá? Lembrando que aqui em advérbios nós vimos também a locução adverbial, quando 2 ou mais palavras funcionam como um advérbio, ok? Bom, eu começo a revisão de hoje utilizando as atividades do Formes sobre pronomes, que nós não corrigimos ainda, né? Com a correção dessas atividades, a gente acaba aí por revisitar os conceitos.
Então, eu começo aí pela correção da atividade que foi postada no dia 27/10, né? No dia em que nós estávamos vendo aí o conceito de pronomes. Então, essa primeira parte a gente revisa o conceito de pronomes, tá? As questões partem da leitura desse poema perdido no cyberespaço. Leiamos juntos. Ei você que está lendo esta página. Digo, este monitor. Você do outro lado da tela do computador. Eu preciso da sua ajuda. Pode ficar tranquilo. Não sou nenhum marginal. Sou um escritor perdido. Um cara quase normal. Por favor, não vá embora. Por favor, não clique em nada. Não mude de site agora. Leia a história até o final. Veja o meu drama, amigo ou amiga. Estou perdido na internet. Fui fisgado pela rede. Não encontro a saída. Abra-te página, abra-te sésamo. Valha-me São Longuinho. Eu já dei meus 3 pulinhos, mas não consigo me achar. Não fique me olhando de lado com cara desconfiada, pensando, que cara maluco. Tente me ajudar, tente me explicar que lugar é este aqui. E quando eu digo aqui, aqui é onde? Atrás da tela, dentro da tela, em cima, embaixo, perto ou longe? Pense bem, você aí. Se estou perto, como é que você não me vê? Se estou longe, como é que você me responde? Então, um poema aí do Léo Cunha, perdido no cyberespaço, né? Façamos então as atividades. Número 1. A partir de uma pequena narrativa, o eu lírico do poema. Letra A. Deseja provar que no ambiente virtual as pessoas são sempre boas e confiáveis. B. Discute as relações de proximidade e distância que a internet pode proporcionar às pessoas. C. Destaca a ausência de empatia entre as pessoas nas redes sociais. E D. Deseja influenciar as pessoas a entrarem com ele no cyberespaço. Bom, voltando aqui ao poema rapidinho, né? Primeiro ele começa falando do lá e do cá, né? Tá lendo esta página, este monitor, você do outro lado da tela do computador. Então, ele discute aí as posições, né? Está do mesmo lado que ele, está do lado do leitor, que está do outro lado da tela, né? Do computador. E aí, ele começa, né, a discutir o drama de que está perdido, preso na rede, na internet, né? E ele discute muito o aqui e o lá, né? Quando eu digo aqui, aqui é onde? Atrás da tela, dentro da tela, embaixo da tela, se estou perto, se estou longe, certo? Então, a gente observa que o que ele faz aqui é discutir as relações de proximidade e distância que a internet pode proporcionar às pessoas, né? Ao mesmo tempo em que ele está longe, porque ele não está perto, próximo dessas pessoas com quem ele fala, ele acaba estando próximo também, porque a internet permite, né, essa comunicação fluente e rápida. Então, por mais que estejamos distantes, estamos próximos. A internet, ela aproxima também. Questão 2. No verso, fui fisgado pela rede, a palavra rede assume 2 possíveis significados. Quais são? Bom, a poesia tem mesmo essa característica, né, de trazer vários significados aos termos utilizados. Quando ele diz fui fisgado pela rede, primeiro vamos voltar lá no poema, né? O poema já diz perdido no cyberespaço. A gente sabe que esse cyberespaço é um espaço relativo aí à internet, né? Nesse verso, especificamente, fui fisgado pela rede, o verbo fisgado, que está aqui, né, no particípio, ele indica aí uma ação relativa a fisgar, né? Se refere à ação da pescaria. Junto com rede, a palavra rede dentro desse contexto, então, pode estar se referindo
à pescaria, mas a gente sabe que num contexto do poema, a referência também é à internet. Então, a rede se refere aí ao objeto utilizado em pescaria e à internet. Questão 3. Identifique no texto um pronome de tratamento. Diga a que pessoa do discurso ele se refere e em que situações comunicativas é utilizado. Bom, o pronome de tratamento, nós vimos no decorrer das nossas aulas de pronome que são pronomes utilizados para nos referirmos à segunda pessoa do discurso, né? Para, na verdade, nos dirigirmos a elas, certo? Tendo em vista aí um certo grau de formalidade ou de informalidade. Esses pronomes, apesar de indicarem a pessoa com quem se fala, ou seja, a segunda pessoa, eles são pronomes de terceira pessoa, tá? Então, lá no texto, a gente tem um pronome que indica aí a pessoa com quem se fala. E você, é justamente esse você, né? Indica a pessoa com quem eu falo, mas ao mesmo tempo é um pronome de terceira pessoa. Esse aqui é o nosso pronome de tratamento. A gente observa que o poema, né? No poema, o eu lírico se dirige a alguém. Esse alguém é o leitor, esse alguém é o você, né? Se dirige de uma forma bem informal, bem coloquial, né? Então, eu posso dizer aqui que o você é o pronome de tratamento, né? É um pronome de tratamento informal. Então, em que situações comunicativas ele é utilizado? Em situações de tratamento informal, tá? Então, temos aí o você, refere-se à terceira pessoa do singular, sendo um pronome de tratamento informal. Questão 4. Considere verdadeiras ou falsas as afirmativas sobre os versos. Valha-me São Longuinho, eu já dei meus 3 pulinhos, mas não consigo me achar. Primeira, o pronome oblíquo me, nas duas ocorrências, funciona como pronome substantivo e sujeito do verbo. Valha-me São Longuinho, eu já dei meus 3 pulinhos, mas não consigo me achar. Bom, é obviamente um pronome substantivo, ok? Porque ele está no lugar do substantivo, né? No lugar, por exemplo, do nome do eu lírico, já que ele fala de si mesmo, né? É um pronome aí de primeira pessoa do singular. Só que ele não é sujeito do verbo, né? Valha a mim São Longuinho. Esse valha se refere à pessoa com quem se fala, no caso São Longuinho, né? Eu poderia dizer aí que o sujeito desse verbo está oculto, né? Está implícito, seria aí a terceira pessoa, ok? No caso você, digamos assim. E o me é o objeto verbal. A mesma coisa aqui, né? Quando ele diz eu não consigo me achar. O sujeito é o eu. O me é o objeto do verbo, que indica, inclusive, reflexão, né? O sujeito tanto pratica quanto recebe a ação. Então, aqui, vamos dizer que essa afirmativa é falsa, porque o me não é sujeito do verbo, tá? 2. O pronome meu é classificado como possessivo. Ok, com certeza, né, gente? E no contexto funciona como pronome adjetivo. Vamos ver, ó. Eu já dei meus 3 pulinhos. Eu vejo que esses meus especifica pulinhos, né? Não são quaisquer pulinhos, mas são os meus 3 pulinhos. Então, sim, é possessivo, indica posse e funciona como adjetivo porque está acompanhando o substantivo. Então, isso é verdadeiro. O pronome eu é classificado como pessoal do caso oblíquo e no contexto desempenha as funções de substantivo e sujeito da ação verbal. Bom, o pronome eu é um pronome pessoal, só que não é do caso oblíquo, né, gente? Ele é, sim,
um pronome substantivo, pois está, por exemplo, no lugar do nome da pessoa que fala, né? Então, ele acaba aí por substituir o substantivo e ele é sim sujeito, né? Quando ele diz eu já dei, ele é sujeito do verbo dar. O único problema aqui é que ele não é um pronome pessoal do caso oblíquo, e sim um pronome pessoal reto, não é isso? São aqueles eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, aqui isso é falso, certo? Questão de número 5. Assinale a alternativa em que o pronome destacado não está corretamente classificado. E você que está lendo esta página. Esta indica, demonstra a página. Ok. Pronome demonstrativo. Eu preciso de sua ajuda. Não é ajuda de qualquer pessoa, é sua. Indica a posse. De quem é a ajuda? É sua. Ok, possessivo. Não sou nenhum marginal. Nenhum, obviamente, indica indefinição, né, gente? Então, é sim indefinido. Atrás da tela, dentro dela. Demonstrativo. Demonstrativo não, né? Pessoal, do caso reto. Aqui, ó, no caso, seria o ela, né? Temos uma contração. Esse de é preposição, não é isso? E o ela, pronome pessoal do caso reto, certo? 6. Na primeira estrofe do poema, há pronomes demonstrativos que indicam a posição espacial dos elementos aos quais se refere. Pensando nisso, identifique esses pronomes e o que eles significam em relação à posição dos seres. Eu botei aqui o pedacinho do poema em que aparece, né, esses pronomes demonstrativos. Temos aqui, ó, e você que está lendo esta página, digo, este monitor. Bom, o que a gente observa aqui? Que esta se refere à página, este se refere a monitor, não é isso? Esses pronomes são pronomes de primeira pessoa do singular, ou seja, indicam aí que a página e o monitor estão perto da pessoa que fala. Lembram disso? Utilizamos os pronomes demonstrativos para indicar a posição espacial dos elementos, seja a posição no próprio espaço, a posição no texto ou a posição em relação ao tempo, né? Então, aqui eu tenho uma posição espacial que me indica que a página e o monitor estão perto da pessoa que fala. Para as próximas questões, temos aí o texto 2. Leiamos rapidinho. Estudo mostra que pais jovens preferem cuidados de robôs na velhice. Brasileiros que tiveram filhos a partir de 2010 querem um tratamento diferente daquele que seus pais e avós receberam na velhice. Um tratamento claro, mas tecnológico. Um estudo constatou que esses jovens pais gostariam de ter robôs que usem inteligência artificial para auxiliá-los quando idosos. É a primeira opção deles essa escolha, em vez da ajuda dos próprios filhos, uma vez que esses equipamentos podem torná-los mais independentes. As conclusões fazem parte de uma pesquisa feita em 2017 pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos para avaliar a relação entre jovens pais e sistemas de inteligência artificial. Além dos robôs que entendem humanos e foram criados para atender necessidades que surgem com a terceira idade, os entrevistados na pesquisa também dizem que ficariam mais tranquilos com robôs tomando conta de seus filhos. Para esses pais, a confiança na tecnologia é tão grande que a maior parte deles diz que incentivará seus filhos a trilhar uma carreira na engenharia. Então, temos aí um texto adaptado do site do G1, ok? Questão 7. Segundo o texto, pais jovens preferem cuidados de robôs na velhice. Por quê? Por que isso, gente? O texto já deixa muito claro lá, né? Aqui, ó, no segundo parágrafo, quando diz que essa é a primeira escolha
uma vez que esses equipamentos podem torná-los mais independentes, né? Então, isso se dá porque eles desejam ter mais independência. 8. Assinale a alternativa em que a palavra que funciona como pronome relativo. Bom, quando nós vimos o pronome relativo, nós vimos que esse pronome, ele é capaz de retomar o termo anterior, inserindo esse termo dentro de uma nova oração, né? Então, para ser pronome relativo, eu tenho que observar essa função da palavra que. Eu tenho que ver se ela está se referindo a um termo anterior, tá? Aqui, ó, na letra A, brasileiros que tiveram filhos a partir de 2010. Esse que retoma brasileiros, dizendo que não são quaisquer brasileiros, mas sim os que tiveram filhos a partir de 2010. Então, aqui eu já tenho a palavra que com sentido de retomada. É essa daqui que é pronome relativo, tá? Vamos observar as outras para a gente entender por que os outros ques não são pronomes relativos, ok? Na B, um estudo constatou que esses jovens pais gostariam de ter robôs. Observem que esse que, ele não está retomando palavra anterior. Ele está iniciando o complemento do verbo constatou. Uma vez que quem constata, constata algo. Então, que esses jovens pais gostariam de ter robôs é o complemento desse verbo. Então, essa palavra que, ela dá continuidade à informação e não retoma termo anterior. Poderíamos chamá-la de conjunção integrante, tá? Não é pronome relativo, não. Pronome relativo tem que retomar. Uma vez que esses equipamentos podem torná-los mais independentes. Se vocês voltarem lá, depois voltem, deem um pause no vídeo, voltem lá no texto, vocês vão ver que essa oração, introduzida pelo uma vez que, está aí indicando a causa do que foi dito anteriormente. Aqui esse que, ele está dentro de uma locução conjuntiva, que é uma vez que. Uma locução conjuntiva, né? Posso chamar de conjunção também, que indica aí causa, tá? Ou seja, está iniciando uma informação de causa, também está dando continuidade à informação e não está de maneira nenhuma retomando o termo anterior, tá? Conjunção causal, então, ok? E na última, os entrevistados na pesquisa também dizem que ficariam mais tranquilos com robôs tomando conta de seus filhos. Aqui, ó, eu tenho o caso parecido da letra B, porque os entrevistados dizem, quem diz alguma coisa. Então, esse que também inicia o complemento de um verbo, também é uma conjunção integrante, tá? Está dando continuidade à informação e não está de maneira nenhuma retomando o termo anterior. Para ser pronome relativo, tem que retomar o termo anterior. Por isso, somente na primeira nós temos pronome relativo. 9. Retire do texto 2 pronomes demonstrativos e diga a que palavras se referem e se foram usados para marcar a posição no espaço, a posição textual ou uma marcação temporal. Voltando lá no texto rapidinho, nós temos aqui, ó, brasileiros que tiveram filhos a partir de 2010 querem um tratamento diferente daquele que seus pais e avós receberam na velhice, né? E temos aqui, por exemplo, um estudo constatou que esses jovens, eu vejo que o pronome aquele, né? Mais uma vez eu tenho uma contração com a preposição de, o pronome aquele indica que são brasileiros que tiveram filhos a partir de 2010, né? Querem um tratamento. Que tipo de tratamento? Tratamento diferente daquele que seus pais e avós receberam. Então, esse daquele está aí retomando o tratamento, não é isso? E serve, então, para indicar aí
a posição de um elemento anterior no texto, fazer a referenciação dentro do texto. A mesma coisa, esses jovens pais não são quaisquer pais, são os pais mencionados anteriormente no texto, aqueles que tiveram filhos a partir de 2010, tá? Então, eu tenho, por exemplo, esses pronomes demonstrativos, eles marcam uma posição textual, tá? O primeiro, aquele, por exemplo, retomando tratamento, e o esse, retomando jovens pais, ok? Questão 10, justifique a forma do pronome oblíquo em destaque no trecho. Esses equipamentos podem torná-los mais independentes. Gente, por que a forma ficou los? Essa forma, a gente sabe que esse pronome, ele é uma variação do pronome oblíquo os, tá? Por que ficou los e não os? Simplesmente porque aqui teríamos o verbo tornar, não é isso? Tornar. Toda vez que o verbo é terminado em R, S ou Z, a forma do pronome tem que ficar lo, lá, los ou las. A gente tira a terminação e coloca o pronome oblíquo nessa forma, ok? Bom, agora a gente vai passar a revisar aí o conteúdo de verbos, certo? A partir das atividades que eu postei também no Google Forms, né? Algumas atividades extras do dia 10 de novembro, ok? Bom, a primeira questão parte da leitura desse anúncio publicitário da Hortifruti. Temos aí, né, uma fruta, é uma graviola, que está aí diante do microfone, cantando provavelmente. Amanheceu, peguei graviola, botei na sacola e fui viajar. E aqui a publicidade indica, aqui a natureza é a estrela. Por isso que botou a graviola aqui cantando, né? Essa estrela aí com um duplo sentido, de grau de importância e também de fama, ok? E o símbolo aqui indica que, olha, isso daqui não é um show de talentos da graviola, mas sim um anúncio, uma propaganda que quer anunciar esta marca, Hortifruti, e vender os seus produtos, como a fruta, a graviola, tá? Então, questão 1, o texto 1 objetiva, não pode ser publicar uma canção. Anunciar uma marca e seus produtos, com certeza. Criticar o uso de agrotóxicos, nada a ver com isso, né? Ensinar formas de conservar também não está ensinando nada. Só está dizendo que aqui a natureza é a estrela, né? Então, isso daqui me leva a crer que são produtos frescos, bem conservados, né? Que são bem tratados e que, por tudo isso, você pode ir lá consumir com tranquilidade, nesse lugar aqui, no Hortifruti. Questão 2. Os verbos amanheceu, peguei, botei, pertencem respectivamente a... Bom, aqui está perguntando a conjugação do verbo, né? Para eu saber a conjugação do verbo, eu tenho que colocar esse verbo no infinitivo, com aquela terminação R, né? Então, amanheceu fica amanhecer. Peguei fica pegar. E botei fica botar. Então, terminou com E, segunda conjugação. Terminou com A, primeira conjugação. Então, temos aí letra C, segunda, primeira e primeira conjugação. As formas verbais destacadas na questão anterior indicam letra A, fato passado concluído, letra B, fato passado não concluído, letra C, fato futuro condicionado a um passado e letra D, fato incerto duvidoso. Bom, gente, aqui, ó, amanheceu, peguei, botei, fui, são verbos que indicam
Fatos certos, todos eles estão no modo indicativo, indica a certeza dessas ações. Nós observamos que, além disso, esses verbos estão no passado, ou seja, estão no pretérito, né? Sabemos que, em relação ao pretérito do modo indicativo, nós temos 3 tipos de pretérito. Pretérito perfeito, que indica fato certo, único, concluído no passado. Temos o pretérito imperfeito, que indica fato certo, contínuo, não concluído no passado. E temos o pretérito mais que perfeito, que indica um fato certo, passado distante, anterior a um passado mais próximo, ok? Quando eu vejo aí amanheceu, peguei, eu observo que essas ações indicam um fato passado concluído, único, né? Porque se fosse, por exemplo, contínuo, seria amanhecia, pegava, botava, e aí seria o pretérito imperfeito. O que a gente tem aí? Pretérito perfeito, tá? São fatos concluídos, únicos no passado. Show? Essa explicação também está lá naquela aula sobre verbos, né? A semântica dos tempos e dos modos verbais. Falamos bastante sobre isso. Questão 4. Considere verdadeiras ou falsas as afirmativas sobre o enunciado abaixo. Em seguida, assinale a alternativa correta. Amanheceu, peguei, botei na sacola e fui viajar. A forma verbal amanheceu indica fenômeno da natureza? Com certeza, gente. Por que isso? Porque eu sei que quem amanhece é o dia, então isso é um fenômeno da natureza. Todas as formas verbais estão flexionadas no modo indicativo? Sim, vimos isso, né? Acabei de explicar no slide anterior. Fui viajar é uma locução verbal? Fui viajar é o mesmo que viajei, não é isso? Então, deixa eu apagar, ficou tudo borrado. Não vou escrever não, né? Fui viajar são 2 verbos que eu consigo trocar aí pela ação de viajar no passado. Fui viajar é o mesmo que viajei. Então, isso é sim uma locução verbal, porque locução verbal são 2 verbos que funcionam como um. Então, todas são verdadeiras. Questão 5. No texto publicitário acima, a forma verbal traga os seus vidrinhos usados e ganhe desconto. O que expressa? Esse traga, gente, é um pedido, né? Com certeza. O verbo está aqui no modo imperativo. Questão 6. Complete as lacunas das frases abaixo com a forma adequada dos verbos indicados. Se você trouxer seu vidrinho, ganhará, né, gente? Eu tenho aqui uma ação decorrente da ação passada, tudo bem? Então, eu tenho aqui o futuro do presente do indicativo. Esse futuro depende do que se faz no passado. Se levássemos nossos vidrinhos para reciclagem, aqui eu tenho uma ação incerta, né? Duvidosa no passado. Eu tenho aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, como eu vejo que é um passado hipotético, o que eu tenho que ter aqui é o futuro do pretérito do indicativo, que é uma ação futura dependente de uma ação passada. Se levássemos nossos vidrinhos para a reciclagem, preservaríamos o meio ambiente. 3, levei meu vidrinho e troquei, né, gente? Troquei por um lindo enfeite. Vejam que levei está no passado, então isso já aconteceu. Esse e indica mais uma ação que também aconteceu, tá? Então, letra A. Questão 7. Assinale a alternativa em que a concordância verbal não está de acordo com a norma padrão da língua. Meus pais e meu irmão fizeram uma festa legal no meu aniversário. Eu vejo aqui o verbo fazer concordando na terceira pessoa do plural com pais e irmão, né? Tem um sujeito composto, o verbo, então tem que ficar no plural. No meu aniversário, meus pais e irmão
fez. Aqui eu tenho um problema, gente. Verbo depois de sujeito composto tem que concordar com ambos. A gente já viu isso. Então, teria que ser fizeram novamente. Aqui é que eu tenho um problema, tá? Vejamos as outras. Fez uma festa legal no meu aniversário, meu irmão e meus pais. Aqui, gente, eu tenho um parêntese, né, para observar. Eu vejo que o verbo está no singular, só que o sujeito, meu irmão e meus pais, está depois do verbo. Quando isso acontece, quando o sujeito composto está depois do verbo, o verbo pode concordar com o mais próximo, no caso, meu irmão, tá? Fizeram meus pais e meu irmão uma festa legal. Aqui fizeram show de bola, concordando com pais e irmão. Vocês observaram que só houve aí uma troca da posição dos termos da oração, né? E diante dessa troca a gente tem que ficar atentos. Por quê? Quando eu tenho sujeito composto, o verbo estando depois desse sujeito tem que concordar em número e pessoa com todos os núcleos desse sujeito composto. Mas quando o verbo está antes desse sujeito composto, ele pode concordar apenas com o mais próximo. Assim, tem-se a possibilidade dele ficar na terceira pessoa do singular. Questão 8. Sobre a manchete do jornal acima, assinale verdadeiro ou falso. 1. Há 2 verbos. A maioria tem medo e aprova. A maioria tem medo do vírus e aprova medidas. Eu tenho aqui verbo ter e verbo aprovar. Então, isso está correto. Os verbos indicam fatos certos realizados em tempo atual. Sim, também, né? Tem medo e aprova são fatos certos, indica a certeza dessa ação, e estão no presente, tempo atual. Presente do indicativo, então, né? 3. A ortografia de tem justifica-se pela presença de sujeito na terceira pessoa do singular. Isso também está certo, porque quem é o sujeito? É a maioria, né? Maioria, apesar de indicar muitas pessoas, né? É uma palavra que está no singular. E aí o verbo concorda com a lógica da palavra, ok? Então, esse tem está na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito. Então, todas são verdadeiras. Questão 9, reescreva a manchete, substituindo maioria por pessoas. Aí, o que a gente vai observar, gente? Os verbos vão ter que ficar no plural. Por quê? Porque pessoas indica o quê? Terceira pessoa do plural, não é isso? Então, os verbos, a gente vai ter que fazer a flexão nos verbos e fica maioria tem, maioria não, gente, pessoas, né? Íamos trocar por pessoas. Deixa eu apagar aqui. Fica pessoas têm medo do vírus, esse tem grifado com o acento circunflexo, porque é esse acento que indica o plural, tá? E aprovam medidas duras. Pessoas têm medo do vírus e aprovam medidas duras. Ambos aqui estão flexionados na terceira pessoa do plural, concordando com pessoas, ok? Bom, para revisar ainda, terminar aqui agora a revisão do nosso capítulo 12, vamos corrigir as atividades que eu deixei na semana passada, ok? Questão 1 da página 383 do nosso livro. Dando continuidade à análise da letra da música, diariamente responda as questões. Aqui eu não vou ler toda a letra da música, eu botei aqui o verso, a estrofe, desculpem, onde nós vamos identificar aqui o que os enunciados estão pedindo, tá? Então, temos aqui, para saber a resposta, vide o verso. Para escolher a compota, Jundiaí. Para a menina que engorda, Hipofagim. Para a comida das orcas, Clio. Tudo bem? Então, na letra A, identifique as duas preposições presentes na frase. Para a comida das orcas, Clio. Que palavras as expressões que palavras e expressões cada uma delas relaciona? Para a comida das orcas, crio. Gente, eu tenho crio
para a comida das orcas. A preposição é para. Essa preposição está unindo o substantivo crio ao substantivo comida. Tudo bem? Ainda temos uma outra preposição aqui, fruto da contração da preposição de mais o artigo definido a, que une comida às orcas. Tudo bem? Então, as preposições são para, que relaciona crio à comida, e das, que relaciona comida às orcas. Letra B. Agora, observe as seguintes variações. A comida das orcas e a comida de orcas. O que modificou no significado? Bom, gente, como eu falei, das, eu tenho contração de preposição de mais o artigo definido as. Nesse caso, esse artigo definido, ele define, especifica as orcas. Não são quaisquer orcas, são as orcas já conhecidas no texto, né? Então, dizer comida das orcas são aquelas orcas específicas sobre as quais o texto trata. E dizer comida de orcas são quaisquer orcas que nós ainda não sabemos, não conhecemos, tá? Então, o das especifica, enquanto o de traz um aspecto geral mais indefinido, ok? Página 390 agora, nos trata e nos fala aí sobre advérbios a questão, tá? Diz assim, compare as seguintes estrofes extraídas de 2 poemas de Antero de Quental. Primeiro, chamei em volta ao meu frio leito as memórias melhores de outra idade, formas vagas que as noites com piedade se inclinam a estreitar sobre o meu peito. 2. Outra amante não há na vida sombra a cobrir melhor nossa cabeça, nem bálsamo mais doce que adormeça em nós a antiga, a secular ferida. Letra A. Podemos dizer que no poema 1, o termo melhores qualifica que outra palavra? Melhores. As memórias melhores. Melhores qualifica memórias, né? Ele concorda em número e pessoa com essa palavra? Sim. Qualifica, tá? Eu tenho aqui memórias, substantivo feminino plural, né? E melhores está também no plural, concordando com o substantivo. Nesse caso, então, eu posso dizer que aqui, a gente vai ver isso na letra C, aqui o que eu tenho, então, já que concorda em gênero e número, né? Eu tenho um adjetivo, porque adjetivo é a palavra que se relaciona com o substantivo, caracterizando, qualificando, não é isso? E vai sempre concordar em gênero e número com o substantivo. Show? No 2, letra B, o poema 2, qual o termo modificado pela palavra melhor? Sombra a cobrir melhor. Eu tenho esse melhor que está aí se relacionando com cobrir, que é um verbo. Então, indica o modo como a sombra cobre melhor a nossa cabeça. Tudo bem? Observem que aqui, melhor, vai ficar invariável. Por quê? Porque se referindo a um verbo e não a um substantivo, isso é um advérbio. Tudo bem? Melhor, gente, fora de contexto é adjetivo, mas dentro do contexto às vezes funciona como um adjetivo adverbializado, como nós vimos na nossa aula, tá? Então, se referindo a um substantivo, concordando em gênero e número com ele, é adjetivo. Se referindo a um verbo ou a um outro advérbio ou a um adjetivo, vai ser advérbio, ok? Então, aí, respondendo a letra C, em 1 temos adjetivo e em 2 temos advérbio. Próxima questão agora, caderno de atividades, página 125, tá? Questão 232. Observando as seguintes passagens do texto apresentado, marque a alternativa em que as 2 palavras em negrito são utilizadas como advérbio. Letra A. Não correr o risco de ser surpreendido. Temos não
advérbio de negação, com certeza, e temos o de. O de é preposição. Então, já sabemos que não é essa a resposta correta, porque não são ambos que são advérbios. Finge possuir energias que realmente não tem. Gente, energia é o que se possui, isso é um substantivo, é o nome da coisa que se possui. Então, se é nome, é substantivo. Realmente indica a afirmação do que não se tem. Então, sim, é um advérbio, tá? Um advérbio de afirmação. Advérbio, então, né? Na letra C, deve-se fazê-lo decidida e folgadamente. Observem que decidida e folgadamente é o modo como se vai fazer. Ambos estão se referindo ao verbo e acrescentando a ele uma circunstância de modo. Então, ambos são advérbios. Essa daqui é a resposta correta, tá? Vejamos por que não é a letra D e nem a letra E. Nunca advérbio de negação, só que para é preposição, tá? Palavra que une, né? O substantivo cabeça ao advérbio trás. Forte no restante da prova, sempre procurando dosar. Restante aqui, gente, é o que falta, né? Isso é um substantivo, tá? E sempre, sempre tudo bem, é advérbio. Agora eu quero fazer aqui uma pausa, mostrar para vocês o seguinte. Forte quando? No restante da prova. Isso aqui junto, essa expressão aqui toda junta, isso é uma locução adverbial de lugar. Indica onde se é forte, tá? Só que o enunciado está pedindo palavras em negrito, que são advérbios. A palavra aqui é substantivo, por isso a letra E não pode ser a resposta correta, tá? No restante da prova é uma locução adverbial, mas restante continua sendo substantivo. Junto com o no é que faz a vez aí de lugar de locução adverbial. Questão 233. Considerada no contexto a palavra sublinhada no trecho. Mal os olhos descobriram entre os utensílios a enxada. Expressa a ideia de... Bom, nessa questão vocês têm um texto, né? Eu não coloquei aqui o texto porque esse mal os olhos descobriram, já acontece alguma coisa. Esse mal, gente, aqui nesse contexto indica assim que os olhos descobriram, quando os olhos descobriram, ou seja, indica tempo, tá? Então, nesse contexto aqui, faz a vez de um advérbio de tempo. Questão 235, assinale a alternativa em que a palavra pior assume significado diferente dos demais casos. Ela agiu da pior forma possível. Esse pior é a pior forma possível. Esse pior caracteriza a forma, é adjetivo, tá? Quem fica com a pior parte, mais uma vez esse pior caracteriza parte, também é adjetivo. Letra C, ele se comportou pior do que seu filho. Pior se refere a comportou, a um verbo. Então, é o modo como se comportou. Isso é um advérbio. O pior livro do autor. Eu vejo que pior aqui caracteriza livro. Então, é um adjetivo. O rapaz tinha sempre o pior desempenho. Pior
caracteriza o substantivo desempenho, então também é um adjetivo. Então, onde assume significado diferente, gente? Na letra C, porque na letra C é a única alternativa onde pior funciona como o modo como se comportou e não como uma característica de um substantivo, tá? Então, é o único lugar, esse sentido de modo é o sentido do advérbio, que é o único sentido aí, significado diferente. Bom, finalizamos por aqui nossa primeira parte de revisão, nossa primeira aula de revisão, tá? Nossa segunda aula com mais atividades agora sobre todos esses conteúdos no Google Forms. Façam essas atividades, uma revisão aí que eu preparei baseada na nossa avaliação, tá? Então, vai ajudar muito vocês. E depois, no próximo tempo, temos a nossa live. Eu vou corrigir essa revisão que está no Forms, tá? E tirar todas as dúvidas que possam ter ficado aí. Beijos, beijos, beijos. Então, vejo vocês já já. Tchau, tchau.